Opa, tudo bem? Como é que você tá? Me fizeram uma pergunta no grupo de alunos do curso de hipnose clínica sobre como ajudar uma criança que tem algum tipo de dificuldade para ir no dentista, né, na odontologia. E aí é uma pergunta bastante complexa, envolve um monte de variáveis e eu achei mais interessante eu vir aqui gravar um vídeo. Eu acho que vai ficar mais fácil de eu explicar e talvez possa ajudar mais pessoas, mesmo que talvez não estejam fazendo o curso, mas que de alguma forma tem algum tipo de problema, né, para levar os filhos no dentista, ou você que é dentista talvez tenha algum tipo de dificuldade, né, para atender crianças. Então tem uma série de coisas para a gente falar e que não é uma coisa simples, né? Então vamos começar do começo. A primeira coisa que eu acho que é importante você entender, né, que se colocar no lugar da criança, né, e pensar que tipo de sensação ruim ela pode estar passando naquele momento, né? Que tipo de coisas estão passando na cabeça dela. E aí você tem que dessensibilizar essas coisas, certo? Então vamos começar. A primeira coisa que está passando, com certeza, ela está num lugar estranho, onde ela não conhece as pessoas, porque o dentista não é uma coisa que a gente vai sempre, né? Pelo menos não está toda semana no dentista, né? Então a criança é um lugar que ela vai de vez em quando, então ela não chega a criar um vínculo, né? Então é um lugar estranho. Outra coisa é que, assim, além de ser um lugar estranho, né, mais ou menos na mesma coisa, vai estar falando com pessoas que ela não conhece, né? O dentista, quem estiver lá trabalhando na secretaria, né, são pessoas que ela não conhece, tá? Então, um lugar estranho, pessoas que ela não conhece. A terceira coisa que é importante você entender é a questão do jaleco branco, né? A gente chama tem até uma síndrome que chama síndrome do jaleco branco, que são pessoas que têm problemas, tem uma ansiedade muito alta, tem gente que tem síndrome do pânico, tem gente que chega a desmaiar até só de entrar em contato com alguém com o jaleco branco. O que é o jaleco branco, né? Os profissionais da área da saúde usam o jaleco branco, né? O médico, o fisioterapeuta, a enfermeira ou o próprio dentista, né? Então, assim, essa questão, essa síndrome do jaleco branco, não que a criança vá ter isso, mas só fazendo essa analogia para você entender como é o sentimento. Pode ser que essa criança no passado tenha tido uma experiência ruim com uma outra pessoa que estava de jaleco branco. Por exemplo, a moça lá do posto de saúde que vai dar vacina, né? E aí ele, de alguma forma, aquela vacina doeu e não foi ressignificado aquela dor ali, e ele ficou meio traumatizado com o jaleco branco, porque ele só tinha contato com alguém que usava jaleco branco, que era na hora que ia tomar vacina e a vacina doía. Então ficou um reforço negativo ligado ao jaleco branco, entende? Então quando ele vê o dentista lá, instintivamente o cérebro dele vai trazer as lembranças de todas as memórias que ele já viveu com alguém de jaleco branco, né? E o dentista lá pode pagar o pato por uma coisa que não foi nem ele, né? Então, olha aí, já é mais um ponto para você analisar. Será que é só com o dentista que essa criança tem problema? Ou será que é um problema com todas as pessoas da área de saúde? Tá, outro ponto que é importante você analisar também é ficar parado, com a boca aberta ali para o dentista fazer tudo que ele precisa fazer, a limpeza, enfim, não é uma coisa natural para uma criança pequena, principalmente. Já não é natural para a criança ficar parada em momento nenhum, né? Nem quando está assistindo televisão eles ficam parados, eles ficam correndo de um lado para o outro. Então você imagina eles ficar parados num lugar que eles não conhecem, com uma pessoa que eles não conhecem, com a boca aberta numa posição desconfortável, né? Então tudo isso tem que ser analisado, sabe? E às vezes a gente olha e diz assim, não, é só birra da criança. Não é só birra, né? Tudo que a gente faz, eu sempre digo isso, todo o nosso comportamento está aqui para proteger a gente de alguma coisa, né? Então, até o comportamento que a gente considera negativo está protegendo a gente de alguma outra coisa que vai acontecer lá, ou que pode acontecer, né? Então, de certa forma, se a pessoa, né, essa criança, tem associado que o jaleco branco lá é um problema, é uma dor, é algo que vai me machucar, é óbvio que todo o sistema dele vai fazer ele fugir de lá, que nem um louco, né? Vai querer fazer ele chorar, fazer o possível, espernear para não entrar. E não é birra, é desespero mesmo, sabe? É pânico. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode, por meio da hipnose, tentar entender qual dessas variáveis aí estão afetando ele, né? E dessensibilizar isso aos poucos, entendendo cada uma delas. Tem mais uma que eu não falei aqui ainda, que pode ser a fobia de agulha, né? Por exemplo, ele pode ter tido um problema com a vacina e associou o jaleco branco, mas ele também pode associar essa fobia aí, ou a agulha, né? Então, por exemplo, só de ver a agulha, né, de ver o dentista lá com aquela anestesia de agulha, ele pode entrar em pânico também, né? A síndrome de jaleco branco não vem só da vacina, às vezes foi, sei lá, alguém sofreu um acidente e essa criança foi visitar no hospital,
né? Por exemplo, tô chutando, né? Sei lá. E chegou lá e viu aquela cena ruim, sofrimento, dor e tudo mais, e associou aquilo ao fato das pessoas estarem ali de jaleco branco, né? Então tem tudo isso que a gente precisa analisar. Então a gente precisa entender o que essa criança está sentindo, passando, dessensibilizar essas coisas e fazer ela se sentir confortável, tranquila, segura, né? E para a criança é muito bom, eu já falei lá na aula do curso, você usar recursos lúdicos, sabe? Trazer um super-herói que ele goste, né? Ou que ela goste. Criar um mundo de imaginação onde talvez ele possa ser um super-herói igual o super-herói que ele mais gosta, sabe? Que tem poderes e que pode fazer o que quiser e que vai em qualquer lugar, e associar esses dois trabalhando juntos para que ele possa ir lá nesse dentista.